O período entre 1818 e 1939 foi marcado pela ascensão do nacionalismo em diversas partes do mundo, especialmente na Europa, onde profundas transformações políticas, sociais e econômicas alteraram a organização das sociedades. O nacionalismo pode ser entendido como a ideia de que um povo que compartilha língua, cultura, tradições, história e território possui o direito de formar uma nação independente e soberana. Ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, esse sentimento ganhou força e influenciou revoluções, guerras, unificações territoriais e disputas internacionais que modificaram profundamente a história mundial. Após as guerras napoleônicas encerradas em 1815, a Europa viveu um período de reorganização política promovido pelo Congresso de Viena. As grandes monarquias europeias procuraram restaurar o absolutismo e conter ideias revolucionárias surgidas com a Revolução Francesa. Contudo, os ideais de liberdade, cidadania e autodeterminação dos povos já haviam se espalhado pelo continente. Em várias regiões submetidas a impérios multinacionais como o Império Austríaco, o Império Otomano e o Império Russo, muitos grupos passaram a reivindicar autonomia política e reconhecimento cultural. O romantismo teve papel importante na ascensão do nacionalismo. Escritores, poetas, músicos e filósofos exaltavam as tradições populares, os heróis nacionais, as línguas locais e as histórias medievais. A cultura tornou-se instrumento de fortalecimento da identidade nacional. Na Alemanha, pensadores como Johann Gottfried Herder defendiam que cada povo possuía uma essência própria expressa em sua cultura e idioma. Na Itália, intelectuais e revolucionários passaram a defender a união dos diversos reinos italianos em uma única nação. As revoluções liberais de 1830 e 1848 demonstraram a força crescente do nacionalismo. Em vários países europeus ocorreram levantes populares contra governos conservadores. Muitos movimentos combinavam ideias liberais e nacionalistas, exigindo constituições, maior participação política e independência nacional. Embora várias dessas revoltas tenham sido reprimidas, elas contribuíram para enfraquecer os antigos impérios e fortalecer o sentimento nacional. A unificação da Itália e da Alemanha representa dois dos maiores exemplos do nacionalismo do século XIX. A Itália era dividida em diversos reinos e territórios controlados por potências estrangeiras. Lideranças como Giuseppe Mazzini, Camillo de Cavour e Giuseppe Garibaldi desempenharam um papel decisivo na unificação italiana, concluída em 1871. O novo Estado italiano buscava consolidar uma identidade nacional comum entre populações com tradições regionais muito distintas. Na Alemanha, o processo de unificação foi liderado pela Prússia sob a condução de Otto von Bismarck. Por meio de guerras contra Dinamarca, Áustria e França, Bismarck conseguiu unir os diversos estados germânicos em torno do Império Alemão, proclamado em 1871. A vitória sobre a França fortaleceu o orgulho nacional alemão e transformou a Alemanha em uma das principais potências europeias. Enquanto isso, o nacionalismo também provocava tensões nos impérios multinacionais. Povos eslavos nos Balcãs desejavam independência em relação ao Império Otomano e ao Império Austro-Húngaro. Sérvios, búlgaros, gregos e romenos passaram a lutar pela criação de seus próprios estados nacionais. Essa instabilidade nos Balcãs transformou a região em um dos principais focos de conflito da Europa. Ao final do século XIX, o nacionalismo adquiriu características cada vez mais agressivas. Em muitos países passou a ser associado ao militarismo, ao imperialismo e à ideia de superioridade nacional. As potências europeias disputavam territórios na África e na Ásia, justificando a expansão colonial como demonstração da força nacional. O nacionalismo extremo contribuiu para rivalidades entre países, especialmente entre Alemanha, França, Reino Unido e Rússia. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, foi fortemente influenciada pelo nacionalismo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio desencadeou uma crise internacional que levou à guerra. Durante o conflito, governos estimularam o patriotismo para mobilizar soldados e populações civis. A guerra provocou milhões de mortes e o colapso de grandes impérios europeus.
Após o fim da guerra, em 1918, novos países surgiram na Europa com base no princípio da autodeterminação dos povos, defendido pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson. Entretanto, muitos problemas permaneceram sem solução. Minorias étnicas continuaram vivendo dentro de fronteiras contestadas, alimentando novos conflitos nacionalistas. Nas décadas de 1920 e 1930, o nacionalismo assumiu formas extremistas em alguns países. Na Itália, Benito Mussolini implantou o fascismo, regime que exaltava o nacionalismo, o militarismo e o culto ao Estado. Na Alemanha, Adolf Hitler utilizou um nacionalismo radical associado ao racismo e ao antissemitismo para conquistar apoio popular. O nazismo defendia a superioridade da chamada raça ariana e pregava a expansão territorial alemã. A crise econômica de 1929 agravou tensões sociais e fortaleceu movimentos nacionalistas autoritários. Muitos governos passaram a utilizar propaganda intensa para estimular sentimentos patrióticos e hostilidade contra estrangeiros e minorias. O expansionismo da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperial contribuiu diretamente para o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Assim, entre 1818 e 1939, o nacionalismo foi uma das forças mais importantes da história mundial. Em alguns momentos, esteve ligado à luta pela independência, liberdade e unificação de povos. Em outros, transformou-se em instrumento de intolerância, militarismo e dominação. Sua influência marcou profundamente a política internacional e moldou grande parte dos conflitos e transformações da era contemporânea.